Pessoal, vamos lá então. Página 63, questão 11. A figura abaixo representa um campo. Não, deve ser um campo. Um campo elétrico não uniforme. Uma carga que prova que em 5 pontos quaisquer no interior do campo. Beleza. O campo elétrico é mais intenso no ponto... Isso no ponto 2, letra B. Afinal, a intensidade do campo elétrico está relacionada com a distância entre as linhas de campo. Distância entre o ponto 5, grande. Distância entre as linhas que compreendem o ponto 3, maior. Grande também. Ponto 1, grande. E ponto 2, bem mais estreito. Como está mais próximo, o campo é mais intenso. Ô professor, e aquela carga lá, ó? Não interessa. Na verdade, o campo que está representado aqui não é dela. Afinal, o campo elétrico de uma carga pontual positiva aponta para longe dela, né? Ela é tão pequena comparada com a carga que está gerando o campo que ela mal interferiu no campo elétrico. Deu só uma afastadinha, certo? Nas linhas de campo. Não tem problema, cara. Tá no enquadramento. Obrigado, querido. Tranquila essa 11, né, pessoal? Então a pegadinha é a presença dessa carga. É possível que alguns tenham assinalado 1 porque estava mais próximo da carga de teste, né? Mas era uma pegadinha. O que importa é a distância entre as linhas de campo. Letra B. Questão 12 da UFSC. Diz o seguinte, sobre os valores correspondentes às alternativas corretas. Um próton, um elétron e um nêutron penetram em um campo elétrico uniforme entre as duas placas paralelas, descrevendo trajetórias que estão mostradas na figura abaixo. O sentido do campo elétrico está indicado na figura. Espera aí. Se o campo elétrico é para baixo, qual placa é positiva, qual que é negativa? É porque as linhas de campo se afastam da partícula positiva e se aproximam das partículas negativas. Então já sei que a de cima é positiva e que a de baixo é negativa só de analisar o vetor campo elétrico. 0,1. O elétron tem a trajetória 1 e o próton a trajetória 3. O elétron é negativo e é atraído pela placa positiva e repelido pela placa negativa. O próton é positivo, é atraído pela negativa e repelido pela positiva. Beleza. Duas maneiras de tu encarar essa solução. Ou tu analisa quem são os sinais das placas pelo vetor campo elétrico e com o sinal da placa determina, afinal os opostos se atraem. Ou tu lembra que uma partícula negativa é empurrada no sentido oposto do campo elétrico e uma partícula positiva é empurrada a favor do campo elétrico. O elétron é negativo, vai ser empurrado para cima, contra o campo. Então a trajetória é 1. O próton é positivo, então vai ser empurrado para baixo. Trajetória é 3. Então duas maneiras de tu concluir a mesma coisa. 0,2. O elétron tem a trajetória 3 e o próton a trajetória 1. É o contrário do que a gente acabou de concluir, falso. O elétron e o próton têm a trajetória 2. Como assim? O elétron e o próton não são atraídos por carga elétrica? Não sofrem a ação de campo elétrico? Um absurdo. O nêutron tem a trajetória 2. O nêutron, a carga total dele é nula, então não faz sentido ele sofrer a influência de campo elétrico. Falso, verdadeiro. 16. Somente o próton tem a trajetória 2. O próton tem a trajetória 3, ele tem que ir para baixo. 32, somente o... Não. Então a 32 aqui foi falsa. 16. O próton pode ter tanto a trajetória 1 como a trajetória 3. Um absurdo de qualquer maneira. Falso. 64. O próton, o elétron e o nêutron seguem a trajetória 2. Nada a ver. Professor, 8. pode explicar de novo por que um é positivo e o é negativo? Claro. Quando a gente começou a estudar campo elétrico, a gente viu que as partículas positivas, as linhas de campo apontam para longe da partícula. Partícula negativa, as linhas de campo apontam para próximo da partícula, certo? E as linhas de campo representam o campo elétrico. Como o campo elétrico é para baixo, tem que estar se afastando da positiva e se aproximando da negativa. As linhas de campo apontam para baixo, tá beleza? Show de bola, uma coisa bem importante de ter entendido. Tranquilinho, galera. Mais uma questãozinha da UFSC. Se a gente continuar nesse ritmo, até o final do ano é possível que a gente tenha matado todas nos últimos anos. Né? Porque cada aula a gente vai resolvendo uma aqui, outra acolá. Fala, querido. Vou resolver todas dessa página aí, que foi prometida a todas. Não é sempre que eu posso fazer isso, né? Mas o meu objetivo hoje é pelo menos fazer todas as que eu puder dessa página. E ainda brincar de física bem. O negócio é o seguinte, galera. A questão 13 é uma questão simples, mas interessante de se raciocinar e aprender a raciocinar em torno dela. Dá uma olhada.
A questão 13, ainda da página 63, ela mostra as linhas de campo. E olha o que está acontecendo com as linhas de campo. Se aproximando, quer dizer que o campo está ficando mais forte, mais intenso. Muito bom. Uma carga pontual positiva é lançada com velocidade V0 no campo elétrico representado por suas linhas de força na figura abaixo. Marcou o ponto A e marcou o ponto B. Ele disse que ela foi lançada com V0 e ele disse que o V0 está por aqui. Então ela deve ter sido lançada a partir do ponto A, né? Com o V0 para lá. Beleza. Então, os pontos A e B, nos pontos A e B a carga possui acelerações iguais. Galera, vamos ver. A aceleração depende da força, não é isso? Física, meu amor. Para a aceleração ser igual, a força tem que ser igual. Mas como é que eu calculo a força atuando numa carga elétrica? Deixa eu ver. Não, eu não tenho o valor das cargas, eu tenho o valor do campo e da carga. Então, o campo elétrico é força sobre carga. Está dividido, passa isso. Para eu poder calcular a força elétrica, eu tenho que conhecer o campo elétrico é igual em A e em B? Não. Se o campo elétrico não é igual, a força não é igual. Se a força não é igual, a aceleração não é igual. Eu poderia ter feito esse raciocínio mentalmente. Pô, a aceleração depende da força. E a força depende do campo. Como o campo ficou mais forte, já que as linhas se aproximaram, a aceleração vai ficar maior também. Poderia ter feito mentalmente, mas é mais seguro tu analisar através da formuleta. Ficou falso a letra A. Letra B. A aceleração da carga no ponto A é menor que no ponto B. Vamos ver. A aceleração depende da força. A força depende do campo. Aonde o campo é maior, gente? Em B, porque as linhas estão mais... Acabamos de ver isso na questão 11, não é? Quanto mais próximas as linhas, maior é o campo. Então o campo em B é maior. Se o campo em B é maior, a força atuando na região B... Se a força atuando na região B é maior, a aceleração da região B é maior. Então deixa eu ver. A aceleração no ponto A é menor que no ponto B. É o mesmo que dizer que no ponto B é maior que no ponto A. A B está correta, mas eu vou analisar as outras para a gente aprender. C. A aceleração da carga no ponto A é maior que no ponto B. Acabamos de ver o contrário. Aqui o campo é menos intenso, a força é menor e a aceleração é menor. Letra D. A velocidade da carga em A é maior que a velocidade em B. Espera aí, essa partícula é positiva ou negativa? Ele falou no enunciado que a partícula é positiva. Se o campo aponta para lá e a partícula é positiva, para onde que aponta a força? Para lá. Então a velocidade vai aumentar, né? Um cara que está indo para lá e tem aceleração para lá vai aumentar de velocidade. E ele falou o quê? A velocidade da carga em A é maior que em B. Mentira! A velocidade em B vai ficar maior que em A, porque está sendo empurrada para lá a partícula, ela já tinha uma velocidade V0. A velocidade vai aumentando. Só se a partícula fosse negativa. Né? Se eu arremesso uma partícula negativa para lá, quando ela vai ser empurrada no sentido oposto, ela vai diminuir de velocidade, mesmo aumentando a aceleração. Então a letra D está errada também. A letra E, a velocidade da carga é a mesma em A e em B. Se a velocidade fosse a mesma, qual é o tipo de movimento da partícula? MRU. Para poder ser MRU, qual é a força resultante? Zero. Para a força resultante ser zero, só se o campo elétrico fosse zero. Não tem campo elétrico na região. Então, um absurdo a letra E também. Só a letra B faz sentido. Então, era uma questão simples, cara, mas conseguir raciocinar na questão de maneira bem adequada não era tão simples. Questão 14. Caiu a 15. Eu ainda falei, galera, façam as páginas 63 que tem uma questão da prova lá. Foi ou não foi? Caiu a questão que eu falei. Só que o cara tem que fazer o exercício em casa. Quem não fez a página 63 toda se arrombou. E é assim que é a vida. Quem estuda mais se dá bem, quem estuda menos se arromba. Eu acredito nessa filosofia. Show!